Esporte. José Gomes. Bom dia, amigos ouvintes do programa Primeira Mão. Um grande abraço a você que acompanha o Momento Esportivo e que se atualiza dia a dia a respeito do futebol na Bahia, no Brasil e no mundo. Esse final de semana foi um final de semana conturbado, né? Vários resultados que não se esperavam. Aqui na cidade de Alagoinhas, o Atlético, com o seu quadro B, perdeu para o Olímpia pelo marcador de 3-0, 3-2, o Olímpia que é vice-campeão do acesso de 2019 e está preparando o seu time para o acesso agora em 2020 para retornar em 2021. O Olímpia vinha fazendo uma campanha extraordinária no acesso e aí acabou no final perdendo para o Doce Mel, que conseguiu a sua classificação, venceu bem, mas agora o Doce Mel também se encontra numa decadência muito grande. Segundo o seu treinador Paulo Salles, o amistoso serviu para dar ritmo de jogo aos atletas que não vêm participando do time principal, né? Ainda segundo o treinador, mesmo na derrota, e eu também acredito nisso, a comissão técnica achou o amistoso proveitoso, né? Claro, pode fazer algumas observações, corrigir algumas posturas. Agora é claro que o torcedor não vai querer que o quadro B, que não joga junto somente nos treinos, possa fazer face a um time que está se preparando para disputar o acesso, não é? Agora, então é um time que fez uma boa campanha o ano passado e que ele vai fazer face e vai enfrentar bem, porque o desentrosamento é total, nós teremos que reconhecer isso. Então agora é preparar o time nesses 2 dias que faltam para o jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, que vai acontecer na próxima quarta-feira, o jogo adiado do dia 5 para o dia 12, né? Sendo que é preciso ressaltar que o Atlético precisa vencer para passar a próxima fase, né? Então nós daqui a pouco vamos ouvir uma entrevista do Magno Alves, saber como é que está o espírito dele aí nessa competição, né? E sabemos a respeito do que pensa a maior estrela do Alagoinhas Atlético Clube. Mas uma notícia boa, antes de começarmos a falar das ruins para uns e boas para outros. Uma notícia boa é que o time do Brasil, que precisava vencer a Argentina ontem, e eu achava muito pouco provável que isso acontecesse, ele conseguiu vencer por 3-0 e conseguiu classificar o Brasil justamente para as Olimpíadas nesse segundo semestre no Japão. O interessante foi que o Uruguai, o time mais fraco da competição, ontem também venceu a Colômbia. Eu esperava a Colômbia vencer e tinha meu receio que o Brasil não passasse, né, e a Colômbia classificasse. Mas, lê do engano, o Uruguai venceu pelo marcador de 3-1 a Colômbia, que vinha fazendo uma boa campanha. Vale ressaltar que o time da Argentina, na fase de classificação, venceu o time do Brasil. Foi a única derrota do Brasil, foi para a Argentina. E agora, no final, a única derrota do time da Argentina foi justamente para o Brasil e de goleada. Então, Los Hermanos estão de cabeça quente no dia de hoje. E o torcedor brasileiro, claro, comemorando a ascensão, a classificação, porque o pré-olímpico cedeu 2 vagas para o Olímpico, para o campeonato agora no segundo semestre, para as Olimpíadas no Japão, e o brasileiro está de bem com a vida comemorando, Caio. Mas a Argentina, apesar da derrota, mas classificou, né? Tá todo mundo alegre. A Argentina classificou em primeiro lugar, com 6 pontos, garantiu logo a sua vaga, não é? Ontem teve 3 desfalques, mas o Brasil não tem nada a ver com isso, e a gente aproveita aqui para mandar um abraço para Zé Paquinha, no Parque Santa Maria, lá no Miguel Velho. Ele que é ouvinte assíduo do programa, manda também um abraço para o Haroldo Asio, né? Então tá ligado, ouvindo o Momento Esportivo. Agora que eu não gostei, não, foi do horário do jogo da Argentina e Brasil, tarde pra caramba. 22h30, mas é a questão do horário de lá, né? Então você tem o fuso horário, então o horário de lá é que impacta no nosso aqui, mas eu assisti o jogo. Pro brasileiro que, rapaz, ideia... Você porque é um cara mesmo, um profissional exemplar, um cara que, entendeu, tem amor pelo esporte, mas o jogo terminou depois da meia-noite. Rapaz, pra gente que acorda cedo para apresentar o programa é complicado, puxado, viu, Gomes? E ainda falando do nosso futebol doméstico, ontem o Bahia venceu por 3-1 de virada a quem? O time do Jacobina, que agora se encontra numa situação mais complicada ainda, né? Embora o Doce Mel tenha somente 1 ponto de diferença do Jacobina, mas o Jacobina
não consegue reagir. Perdeu de virada, perdeu por 3-1, se encontra na última colocação. E se o campeonato terminasse hoje, o Jacobina estaria rebaixado. Uma outra novidade, aliás, duas novidades, uma é ruim para Lagoinhas. Uma outra novidade é que o jogo do Docimel não vai ser em Vitória da Conquista, a próxima rodada agora no sábado. Vai ser justamente em Jiquié, no Valdomiro Borges, porque o Vitória da Conquista vai ter jogo contra o Bahia de Feira. Então o Vitória da Conquista vai jogar e não pode, duas forças, é a física, né? Claro. Não ocupam o mesmo espaço, né? Não pode ocupar ao mesmo tempo o mesmo espaço. E o outro aqui, o jogo do time do Vitória e Atlético, ainda está no site da federação, programado para o sábado, 16h30. Se isso for ocorrer, vai ser muito ruim para o Atlético e não vai se cumprir, né, as 72 horas previstas para um jogo de futebol normal. Então cabe aí a direção do Atlético intervir nisso para modificar esse jogo para o domingo, né? Inclusive pode ser ou no Barradão ou... Está desatualizado, né, Gomes? O site do... Não é que está desatualizado. Não está desatualizado. É que não modificaram ainda. Não modificaram. Então nós estamos aguardando essa modificação, que é para que não tenhamos problema. Então depois da vitória de ontem, houve uma inversão. O Bahia, que era o segundo com 8, empatado com o Atlético, mas perdia em outros critérios, passou para primeiro com 11 pontos. O Atlético é o segundo hoje com 8. O terceiro é o Vitória também com 8 e um saldo de gols de 2. O Atlético tem um saldo de 3. A Jacuipense é o quarto com 6 pontos, né? O quinto é o time do Fluminense, com 6 pontos também, mas a Jacuipense tem um saldo de 3 e o Fluminense um saldo somente de 1. Sexto, o Bahia de Feira com 4 pontos e um saldo de -1. E sétimo, a Juazeirense também com 4 pontos, mas um saldo de 0, né? E número de vitórias não tem nenhuma e o Bahia de Feira tem uma vitória. Em oitavo está o Vitória da Conquista com 2 pontos somente. Quem foi o Vitória da Conquista? Quem te viu, quem te vê, né? As últimas campanhas do Vitória da Conquista têm sido muito ruins, né? E nono, o Docimel, com 2 pontos somente, né? E com um saldo negativo de -4, vencendo só o Jacobina, que tem um único ponto e um saldo negativo de -6. Então a situação do Campeonato Baiano é essa, né? Só teremos jogos pelo Campeonato Baiano no dia 9, né? Será o jogo justamente lá de Vitória do Valdomiro Borges, que era em Vitória da Conquista, que foi mudado, Docimel versus Fluminense no sábado às 16 horas, e esperamos e aguardamos a mudança do jogo Vitória e Atlético, previsto para também o sábado às 16h30, ou no Barradão ou em Pituaçu, mas esperamos que possa ser modificado isso e divulgado o mais breve possível. Gomes, eu conversava na última sexta-feira com o David Ribeiro, ele que faz parte da diretoria do Atlético, né, o David. E aí o David me dizia que já a diretoria, né, do Atlético de Alagoinhas já vem alguns dias, né, conversando com a Federação Baiana de Futebol, já com o objetivo de que haja essa mudança, né, da partida de sábado, né, o Atlético, para o domingo, né. Segundo o David, as conversas com a Federação estão avançadas, né. Queremos acreditar que por conta desse final de semana, né, final de semana não houve, vamos estar na expectativa a partir de hoje, né, Gomes? A área administrativa não funciona no final de semana, claro, vamos aguardar e esperar que seja modificada a tabela e que nós possamos encontrar no site, no decorrer do dia de hoje, essa mudança que vai ser muito boa para o Atlético de Alagoas, principalmente se o jogo for transferido para onde? Para o Metropolitano de Pituaçu, porque vai ser um campo neutro. Mas o Vitória está empolgado em todas as esferas, em todas as dimensões, porque quando nós analisamos aqui na última sexta-feira passada a possibilidade de Bahia e Vitória, nós pegamos a colocação do Bahia, que era o segundo, e dissemos que se o Bahia vencesse, poderia tranquilamente, não é? Tranquilamente assumir a liderança. Mas se perdesse para o Vitória, poderia entrar em crise, e o Vitória entrar no G4. O Vitória não somente entrou no G4, mas ficou numa situação extremamente privilegiada. É o segundo colocado e o Bahia saiu da zona de classificação, não está mais entre os 4, né? A gente não entende o que é que está acontecendo com o Bahia, porque se nós formos analisar time por time, claro, tecnicamente o Bahia é anos-luz
superior ao time do Vitória. Mas o Vitória, dentro de campo, jogou o que pôde e o que não pôde, venceu com uma atuação muito boa do grande goleiro do time do Vitória, que foi meio time ali, não é? Mas o Bahia não teve competência para fazer os gols, né, quando as oportunidades surgiram. A mesma coisa aconteceu contra o time do River. Faltou competência lá e faltou competência cá. Não sei por quanto tempo o Roger Machado se segura, porque tem muita gente pedindo a cabeça dele. A torcida, principalmente. Eu não entendo que seja culpa do Roger somente. Tem alguma coisa errada que nós não tomamos conhecimento. Quando começa a acontecer esses reveses com um time que tem elenco, né, tem quantidade e tem qualidade, principalmente considerando a quantidade e a qualidade do adversário que ele enfrentou ontem. Aí é problema de bastidor, né? Com certeza. Mas na frente nós vamos saber quais são os problemas, ou querem derrubar o Roger ou alguma coisa desse tipo, né? E o Roger, você observa no semblante dele, é um semblante que não é agradável, ele está apreensivo durante todo o jogo, ele que é um rapaz alegre, vamos dizer assim, sorridente, né? Você vê que ele está fechado o tempo inteiro, expressando sempre preocupação. Mas é o caso, né? Aliás, o Sub-23, quem diria, do Bahia, tá dando mais alegria do que o principal, né? Não é, O pessoal que questionava. Mas os outros resultados da Copa do Nordeste foi o seguinte: o Sport empatou em 2-2 com o time do Imperatriz. E assume a liderança. Não, o Sport... o Fortaleza. O Fortaleza, sim. Fortaleza deu 3-0 no Santa Cruz, né? Foi o jogo do sábado, às 4 horas lá no Castelão. Fortaleza do Rogério Ceni, né? Isso. O Rogério Ceni acertou bem. Excelente campanha, né? Com Fortaleza. O Botafogo da Paraíba, que é o adversário do Atlético na Copa do Brasil, deu 2-1 no Náutico. Não é um time bobo não, viu, Gomes? Não é um time bobo não. O Botafogo da Paraíba... Mas ele perdeu 2, né? Até agora no campeonato ele já perdeu 2 partidas também. Então, se você analisar, a campanha dele não é das melhores na Copa do Nordeste. O ABC empatou em 0-0 com o Ceará. O Bahia, né, perdeu 2-0 do Vitória. O Frei Paulistano perdeu por 4-2 do Confiança de Sergipe. O CRB empatou 1-1 com o CSA. E o River perdeu por 3-2 do América de Natal. Mas observe que o River é o 4º colocado na tábua de classificação. Se o campeonato terminasse hoje, o River, que é um time de terceira, estaria tranquilamente classificado. E o Bahia, que é um time de primeira, é o 6º colocado, empatado com o próprio ABC, com 4 pontos cada um. Isso, a classificação do grupo A é o Fortaleza em primeiro, o Sport em segundo, o Botafogo da Paraíba em terceiro e o River é o 4º. Né? Esses aí são os 4 classificados até agora. O CRB vem em quinto, empatado com o River em número de pontos, perde no saldo de gols. O ABC também, a mesma situação, empata no número de pontos e perde no saldo de gols. E o Bahia também empatado com 4 pontos, perde no saldo de gols. O pior saldo de gols entre aí esses empatados é o Bahia, que está em 7º. E o Frei Paulistano, o último, com 1 ponto. No grupo B, lidera o Confiança com 7 pontos. O Vitória é segundo com 5 pontos. O Náutico e o América de Natal tem 4 pontos. O Náutico é o terceiro por causa do saldo de gols. E o América de Natal, o 4º. O 5º é o Imperatriz, também empatado em número de pontos, mas perde no saldo de gols. O Ceará com 3 pontos é o 6º, o CSA o 7º e o Santa Cruz o 8º. Até agora, se classificando para a próxima fase, Fortaleza, Sport, Botafogo da Paraíba, River, Confiança, Vitória, Náutico e América de Natal, Gomes. E observe que o Confiança não é um time com essas tradições todas. Já foi no passado, mas hoje não tem tanta tradição. Quase que nós não ouvimos falar no Confiança a nível nacional. Os nossos vizinhos aqui. Então ele está bem nessa competição. Lidera, e o Vitória, depois da vitória, né, olha a redundância, o Vitória, depois da vitória, ficou bem, se aproximou, tem 5 pontos, né, e perde para o Confiança por 2 pontos. Vamos ver o que ocorre daqui para frente. A tendência do Vitória, depois de uma vitória expressiva dessa, é justamente levantar a moral e deslanchar. Vamos ver se isso vai acontecer. Quem viver, verá. Verdade. A gente tem aí uma gravação, né, uma entrevista com o Magno Alves, né, o Magnata. Aliás, a gente mandar um abraço aí pro repórter, pro Toninho César. Um abraço pro nosso amigo Toninho. A gravação tá na agulha?
Antigamente era na agulha, não era o disco. Solta aí a entrevista do Magno Alves. No programa, o atacante Magno Alves, do Atlético de Alagoinhas, que conta pra gente, essencialmente, Magno, como é que está a sua situação clínica e física? A gente vem se tratando, né? Desde o primeiro jogo que houve uma lesão contra o Fluminense de Feira. Fiquei 2 jogos fora, depois retornei contra o Jacobina, né? Saí no segundo tempo para não agravar, né? Que é a coxa, é um local que precisa, principalmente usa muito pro chute. Mas graças a Deus aí, já que foi adiado, né, o jogo, vai me ajudar bastante. Para a próxima quarta-feira já tá inteiro pro jogo. Magno, a última palavra é sempre do médico, mas o jogador é o dono do próprio corpo, né? Você sabe o que você sente. Na sua mente, você pode tranquilizar já desde agora o torcedor do Atlético que você pode estar à disposição do Paulo Salles dia 12? Claro, a gente respeita os médicos, até porque eles estudaram para isso, né? Sobre o corpo, enfim. Mas o jogador também, principalmente eu já sei um pouquinho, me conheço. E como eu falei, era complicado na quarta-feira, mas como houve o adiamento, então sem dúvida vou estar preparado, não digo 100, mas os 80, 90 que vem a ser, eu posso ter certeza que eu vou entrar em campo para dar o melhor, porque a gente sabe da importância que é esse jogo, não só eu, como toda a equipe, né? E a gente já deu para estudar um pouquinho aí a Copa do Brasil, né? Coisas, equipes que a gente, o normal, né, das pessoas acharem que era um boi morto, vou dizer assim, e está acontecendo. Foi o caso do River, do Piauí, eliminar o Bahia. Claro que a gente não pode subestimar o adversário, o Botafogo da Paraíba. Mas assim como eles tiveram tempo para esse jogo, a gente também tem tempo e sem dúvida a gente vai entrar com tudo. Ô Magno Alves, o Paulo Salles é um técnico que dispensa comentários, né? A gente sabe da capacidade do Salles. Agora, você também tem experiência de muito futebol, já passou em várias equipes. Você pode também dar um pitaco, né, para o Paulo Salles, dar uma dica, alguma ideia que você tenha para ajudar a encorpar mais essa intenção do Atlético de vencer o Botafogo? Sem dúvida, sabendo que, né, cada um no seu quadrado. Eu sou jogador, ele que é o treinador, né? Mas o que a gente pode ajudar com opiniões, a decisão final é dele. Não só eu, como também outros jogadores que podem vir ajudar nesse momento, né? Importantíssimo, nos treinamentos, enfim. Até ver jogadores do adversário também, caso a gente conheça. Toda informação nesse momento é válida, toda opinião, né? E deixando bem claro que a resposta final é o treinador, é ele que é o treinador e ele também tem experiência para isso e tenho certeza que juntos somos mais fortes. Por exemplo, Magno, o seu posicionamento em campo, né? Eu tenho certeza que se você falar para o Paulo Salles como é que você gosta de atuar em campo, de se posicionar, ele vai assimilar que na final de ele quer extrair o melhor do seu futebol, né? Claro, isso aí a gente vem conversando, né? E ajustando ali. Para mim particularmente é muito cedo quando você tem jogo quarta e domingo, que não tem tanto tempo de você treinar, de você estar se entrosando com os demais. Mas aos poucos, né, eu creio que a maioria já me conhece, principalmente ali dentro de campo. Não sou aquele jogador fominha, procuro sempre o meu companheiro melhor posicionado. E eu creio que assim também como treinador a gente vem conversando para que a gente não fuja tanto assim do posicionamento daquilo que a gente gosta. Isso eu creio que não há problema. Eu, Toninho César, Chico Reis, nosso companheiro, José Gomes, o comentarista, e Ailton Borges, o comandante da equipe, quer saber de você, Magno Alves. Você está feliz aqui na cidade, está satisfeito? A Alagoinhas está correspondendo com a sua expectativa de vir para cá? Com certeza. Creio que não escolhi à toa, né? Enfim, a gente sabe das dificuldades, principalmente no setor família, quando você deixa a família, mas eu já tô cascudo para isso, né? Quando a gente fica longe, quando tem criança, mas é a vida que eu escolhi e eu sou grato a Deus por isso.
estou empenhado o máximo, assim como no Campeonato Baiano. Agora viramos a chave para a Copa do Brasil, para esse jogo que é importantíssimo, não só para nós atletas, direção, presidente, comissão, mas para toda a cidade, né? Eu creio que haverá uma repercussão muito grande, e se trata não só do jogador ser visto, né? Mas jogador não pode fugir também, mesmo que isso não seja prioridade, é a questão de receita. E isso vai ser bom para o clube, já que a Almeja também tem uma Série D logo no meio do ano aí. Então eu creio que para as nossas pretensões, em todas as áreas vai ser importante. Seja ela visibilidade, seja ela financeira. Então cabe a nós estar refletindo sobre isso e a cada treino dar o máximo, dar o melhor para na quarta-feira estar todo mundo aí forte, para que nesse jogo a gente possa lutar bastante, não faltar determinação e no final a gente tenha um resultado positivo. Bom, aí o magnata, o atacante, o grande astro aí do Alagoinhas Atlético Clube. Muito equilibrado, por Verdade. exemplo, na sua entrevista, muito moderado, Experiente, né? né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas e o que conta contra nós, conta a favor também. Observe que ele fez logo a observação que para ele foi bom, porque conseguiu mais 8 dias para recuperação e deverá entrar no jogo com uns 80% ou 90%. Então, quase bom. Esperamos que não abra a distensão, né, e que ele não tenha nenhum problema, porque vai ajudar muito o Alagoinhas Atlético Clube, vez que é o jogo da vida do Atlético. Vamos esperar que o Atlético possa dar uma de Bahia de Feira contra o Luverdense e vencer o Botafogo da Paraíba. Elenco para isso tem. O time do Botafogo da Paraíba também está passando uma crise desgraçada. Apesar de ter 4 jogadores para cada posição, estão mudando, todo dia estão fazendo modificação, todo dia está treinando com equipe diferente. É sinal que não encontraram o ponto ideal. E para achar assim em cima de um jogo, eu acho um pouquinho difícil. Verdade, Gomes, 7h01. Aliás, a gente vai interromper agora o sinal com a Rádio Ouro Negro 100.5. Nós continuamos na Rádio 2 de Julho. Daqui a pouquinho